Boa noite a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos para a terceira live sobre os primeiros passos no cristianismo. Eu estou fazendo essa live com o intuito, né, de quem está começando agora nesse meio cristão já ter uma base. Porque a gente entra e a gente não sabe de absolutamente nada. É tudo muito novo pra gente. A gente costuma vir de outras religiões, então, para que desde agora, do início, a sua fé já seja fundamentada, para que lá na frente você, por qualquer motivo, não se desvie da presença do Senhor. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre quem é o Espírito Santo. Muito se fala, né, de Deus Pai, principalmente de Jesus Cristo, fala-se muito de Jesus e glória a Deus por isso, porque Ele merece todo esse louvor, toda essa exaltação, Ele merece. Ele morreu por nós na cruz, então Ele merece tudo isso. Mas o Espírito Santo às vezes não é muito falado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. É impossível, né, falar tudo só em uma live. Mas eu quero incentivar a vocês a estudarem mais sobre o Espírito Santo, que vocês vão ver ao longo dessa live que é alguém extremamente importante na nossa vida, amém? Então vamos começar orando. Vamos começar orando e pedindo ao Espírito Santo que venha falar conosco. Então curve a sua cabeça, respire fundo onde você estiver, que a calma do Espírito Santo, a mansidão de nosso Deus esteja com você nesse momento e você consiga aprender mais sobre o Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa live. Muito obrigada por cada vida que essa live ainda vai atingir. E Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, misericórdia principalmente do nosso país, Senhor. Que nós, brasileiros, podemos um dia decretar que o Senhor é o Deus dessa nação e que todos os brasileiros servem a Ti, Senhor. Eu sei que nada é impossível para o Senhor. Eu sei que isso o Senhor ainda vai concretizar sobre nossas vidas e sobre o nosso país. Deus, nesse instante, nós vamos falar sobre Ti, Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que faz grandes coisas na nossa vida. Então eu peço ao Senhor que nesse momento, tudo aquilo que vem sendo fonte de preocupação na nossa vida, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que nossa atenção, nosso coração esteja voltado totalmente a esses ensinamentos. E peço também ao Senhor, Espírito Santo, que venha me usar, venha falar através de mim, Espírito Santo, e fale comigo também. Em nome de Jesus eu consagro essa live ao Senhor, Espírito Santo, e tudo aquilo que é impedimento para a concretização dela e é impedimento para ela chegar àqueles que precisam ouvir a Tua palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Antes de começar, eu quero que, por favor, você pegue uma Bíblia, caneta e papel, que vamos precisar disso hoje aqui na aula mesmo, né? É uma live, mas é uma aula aí voltada para o início do cristianismo. Então, eu quero que você responda também nos comentários para você quem é o Espírito Santo. Amém? Então, na live passada, aconteceu acho que no mês passado, né? Nós falamos sobre Jesus e todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E hoje nós vamos falar sobre aquele que Jesus enviou para substituir a sua presença física e habitar permanentemente em nós, somos os seguidores de Cristo. Então agora eu pergunto para você, quem Jesus enviou para ficar conosco? Responde aí, vai respondendo aí, gente. Então para o pessoal que entrou agora, é importante a gente, nessa live, pega a sua Bíblia, seu papel, sua caneta aí para você fazer suas anotações. Então vamos lá, abram comigo em João.
João capítulo 14, do versículo 16 ao 18. Vamos lá. 16 ao 18. João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Então, respondendo essa pergunta, né, quem Jesus deixou para ficar conosco, ele deixou o Espírito Santo para ficar conosco. Em algumas traduções, essa que é a NVI está falando, né, que quer ver? Jesus, ele... e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro. E tem algumas traduções também que vai falar sobre consolador. Amém? Então não estranhe. Além disso, né, o Espírito Santo, ele não é só aquele que vai permanecer conosco até o fim. Só isso. Ele vai estar para sempre conosco. O Espírito Santo é aquele que veio para recordar e completar o ensinamento de Cristo. Hoje, nós que somos cristãos, e eu falo do meio do cristão evangélico, mas nós que estamos aqui procurando saber mais de Deus, a gente tem toda essa noção do sacrifício de Jesus, a gente entende isso, a obra toda completa de Jesus. O plano da salvação é por causa do Espírito Santo. É ele que nos faz, né, entender sobre a obra redentora de Jesus. Isso é muito importante, gente, porque se a gente não entende essa obra, se nós não acreditamos nessa obra, é impossível ter fé em Jesus. E se a gente não ter fé em Jesus, a gente não vai ser salvo. Então, olha aí que função tremenda que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. É inacreditável. Amém? E aí eu quero que vocês abram comigo também, já é no mesmo capítulo, João 14, só que do versículo 25 ao 26. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então aqui a gente vê perfeitamente, né, que ele veio mesmo, que o Espírito Santo veio para nos recordar e completar o ensinamento de Cristo, né? Porque aqui vai falar que vai enviar o Espírito Santo para nos ensinar e vai fazer a gente lembrar todas as coisas, tudo o que tudo que Jesus disse. Amém? E diante dessa função que a gente está vendo que o Espírito Santo tem, que é nos ensinar, é extremamente importante toda vez, né, que a gente for fazer uma leitura bíblica, que a gente for ouvir uma pregação, ou até mesmo estar em um culto, né, ou a gente fazer um estudo bíblico, entre outras coisas, é muito importante a gente começar com uma oração. A gente não pega a Bíblia assim, gente, diretamente, e pega a Bíblia aqui, né, diretamente e vai ler ela, não. A gente primeiro tem que parar, fazer uma oração, pedir o Espírito Santo para nos dar entendimento sobre aquilo que nós vamos ler, vamos estudar, né, vamos ouvir. E aí sim a gente está preparado para ler a Bíblia e ouvir uma pregação ou qualquer coisa assim. E é tão interessante, gente, o poder do Espírito Santo, que não é só em coisas, né, relacionadas ao cristianismo. Por exemplo, se a gente tem muita dificuldade em uma determinada matéria, por exemplo, matemática, se você para ali e pede o Espírito Santo para te ajudar, para abrir sua mente, para ensinar você a compreender aquela matéria, de pouco a pouco você vai melhorando. É muito interessante, né? Quem tiver oportunidade, faça isso.
que é lindo demais. Vocês vão ver o agir do Espírito Santo, né? Porque, aliás, ele tem todo o conhecimento, ele é detentor de tudo e ele está para nos ensinar. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo, seu aliado, aquele que fará tudo por você. E aí você vai começar a tirar o Espírito Santo só do meio cristão e vai colocar o Espírito Santo em toda a sua vida. Quando a pessoa também está começando a dirigir, tem dificuldade, né, para poder aprender ou para poder fazer aquela prova, né, lá no Detran, pede o Espírito Santo para abrir a sua mente, para você aprender, para você se dar bem mesmo ali naquela prova. Você vai ver como é que o Espírito Santo não vai te ajudar. Só se não for a vontade de Deus que você, naquele momento, né, tire a carteira. Porque eu mesmo, por exemplo, eu fui reprovada 3 vezes na direção. Mas na 4ª, quando eu entreguei isso para Deus, que eu deixei o Senhor trabalhar mesmo, aí eu consegui passar. Amém? Então, a segunda coisa, né, mas que é muito importante sobre o Espírito Santo, principalmente para nós seres humanos, é que o Espírito Santo que nos convence a voltar para a presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o ser humano, né, não consegue por si mesmo ou sozinho, né, decidir voltar para Deus. Isso é impossível. Eu não conheço uma pessoa que, ao longo, né, do tempo que eu estou no meu ministério, não conheço uma pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, eu vim para os caminhos do Senhor sozinha porque eu quis mesmo. Não, são sempre testemunhos de pessoas assim que sofreram muito, entraram numa situação muito difícil e eles reconheceram que foi o Espírito Santo que trouxe eles ali de volta para a presença de Deus. Inclusive, eu tenho esse testemunho e eu acredito que todo mundo que está aqui tem esse testemunho também. Então, nós somos a prova viva mesmo de que o Espírito Santo, ele nos convence a voltar para a presença de Deus. Amém? E o Espírito Santo também vai nos convencer a aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Ele que nos faz crer na obra redentora de Jesus. Ele que nos faz querer estar na presença de Jesus, querer ser salvo por Ele, querer, né, assim que a gente morrer na terra aqui, a gente ir para a presença de Jesus mesmo lá no céu. Ele é o Espírito Santo que cria esse desejo em nós. É tanto que se a gente observar a nossa vida, antes da conversão, a gente não se importava com essas coisas. A gente não estava nem aí, né, para Jesus, não estava ligando muito para a salvação, não estava ligando com o que ia acontecer depois da morte. Mas agora que a gente se converteu, está na presença do Senhor, é algo que a gente deseja constantemente, estar na presença do Senhor. E a gente fica sempre imaginando que quando a gente morrer, a gente vai para o céu e vai viver mesmo, vai ver Jesus face a face. Amém? Então, até agora vocês entenderam tudo ou tem alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, comente aí que se eu souber eu respondo. Amém? Então, para comprovar isso, né, que eu acabei de falar, de que é o Espírito Santo que nos convence, abram comigo em João. Capítulo 16, do versículo 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
Então, olha aqui, vai falar aqui, né, do pecado porque os homens não creem em mim. Então, é preciso sim ter o Espírito Santo e é ele que nos convence de Jesus. Nós temos que ser extremamente gratos ao Espírito Santo por essa maravilha que ele faz em nossa vida. Nós só estamos aqui hoje falando sobre ele porque lá atrás, há meses atrás, dias atrás ou anos atrás, o próprio Espírito Santo nos convenceu sobre o nosso pecado, sobre a necessidade de crer em Jesus e a necessidade de aceitá-lo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém? E aí vamos lá para o terceiro ponto, né? O Espírito Santo nos guia nos caminhos da verdade. Eu sempre falo assim, que quando a gente está ali prestes a fazer algo errado, prestes, né, a cometer um pecado, alguma coisa assim, a gente sente uma coisa, um negócio assim, você fala, tipo assim, você consegue ouvir claramente alguém te falando não faça isso, que isso vai dar ruim. E essa alguma coisa, né, ou esse algo aí que você ouve, essa sensação, né, de que você não deve fazer isso, não deve tomar essa decisão, não deve mudar de emprego, essas coisas assim que a gente tem às vezes, isso é o Espírito Santo falando conosco para não fazer, porque lá na frente a gente vai sofrer as consequências disso e pior, né, que quando é em situação de pecado, nós vamos ali estar desobedecendo a Deus. Isso não pode acontecer na nossa vida. Então é Ele quem garante a gente, né? É Ele que nos conduz nos caminhos da verdade. É o próprio Espírito Santo que garante também que nós vamos continuar na presença de Deus. A jornada aqui na Terra ela não é fácil. Abram comigo lá em João. Nós vamos usar muito hoje o livro de João. João capítulo 16. No versículo 3. Olha o que vai nos dizer. Farão essas coisas. Não é 3 não, gente. É João capítulo 16, versículo 33. É o 33, eu que anotei errado aqui. Olha, e eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Nós vamos passar por aflições aqui na Terra. Isso é algo que acontece sempre. Sejam aflições pequenas ou aflições enormes. Cada um tem que passar por sofrimento, por isso que a vida aqui na Terra é muito difícil. E, naturalmente, ninguém gosta de sofrer. Teve uma vez que na célula, eu fiz uma brincadeira que eu falei assim, gente, se eu abrisse, né, uma escola de sofrimento, quem que ia fazer matrícula? Aí teve uma moça da minha célula que falou assim, olha, você ia ficar sozinha lá nessa sua escola, porque ninguém ia se matricular. É verdade, gente, o ser humano não gosta de sofrer. É uma reação natural nossa, quando a gente vê alguma coisa que a gente vai sofrer, a gente tende a se afastar daquilo. O exemplo é quando vai vir, você está passando por um lugar, cai alguma coisa que tem chance ali de afetar seus olhos. A primeira coisa que você vai fazer, assim, instintivo, assim, sabe? É fechar os olhos. Você fecha seus olhos e ainda tapa com a mão, assim, para defender seus olhos ali da dor, do perigo, né? Então, isso é uma reação natural do ser humano. Nós não gostamos de sofrer. Quando vier momentos de tribulações, a nossa reação natural é fugir. E ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos sofrer demais. As coisas não mudam só porque você levantou a mão, aceitou Jesus e se batizou, não. As coisas continuam a mesma coisa. Você vai ter que continuar aturando a sua família, que tem algumas pessoas que são complicadas. No seu trabalho, seus colegas de trabalho que são complicados também. Quando você for dirigir, alguém vai te fechar no trânsito, vai aparecer uns animais lá no meio do caminho.
Então continua do mesmo jeito. E aí, por essa reação nossa natural a fugir da dor, a primeira coisa diante disso, a gente queria fugir mesmo da presença do Senhor, querer praguejar, algumas pessoas até praguejam ali contra Deus, mas é o Espírito Santo que vem nos confortando, nos consolando e ao longo do caminho nos fazer, né, ser fiel ao Senhor e até mesmo nesses momentos de aflição crescer cada vez mais no caminho do Senhor. Amém? Então isso é muito, muito importante. O Espírito Santo nos convence a estar na presença de Jesus, a aceitar Jesus. E é Ele também que garante que nós vamos ficar na presença dele até o fim. Mas lembrando, gente, o Espírito Santo não nos obriga a ficar na presença de Deus. Então hoje, por exemplo, se eu bater o pé e falar assim, eu quero sair da presença de Deus, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu não quero ficar sofrendo não, eu não quero perdoar os outros, eu não gosto desse negócio, né, de se apanhar, tomar um tapa na cara, eu tenho que virar outra face, não, eu quero ir embora. O Espírito Santo não vai me obrigar a ficar não. Mas, se eu quiser, né, por livre, espontânea vontade, ficar na presença de Deus, o Espírito Santo vai me garantir isso até o fim da minha vida. Amém? E aí, o quarto ponto, né, é que o Espírito Santo confirma em nossos corações que nós somos filhos de Deus. E aí eu te pergunto, por que o Espírito Santo tem que confirmar pra gente que nós somos filhos de Deus? Vai respondendo aí. Gente, a nossa natureza, ela é pecaminosa. E não é porque a gente se converte, que a gente declara que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que as coisas mudam. Que a gente, assim, com estalar de dedo, a nossa natureza deixa de ser pecaminosa e a gente vira um santo. O pecado, assim, sabe? Quando a gente batiza, assim, a gente entra nas águas, na hora que a gente sobe, assim, os pecados sai junto, entendeu? Com a água. A nossa natureza pecaminosa fica lá na água. Não, não é assim. Nossa natureza pecaminosa vai estar conosco até o fim, que é a nossa carne. Nós estamos aqui no plano terrestre, nós estamos sobre a carne, sobre essa marca, né, do pecado ali original. Então, vai ser sempre uma luta constante. E aí, é por isso que o Espírito Santo precisa mesmo sempre confirmar pra gente que é filho de Deus. Porque quando a gente tiver sobre situações de pecado, né, que a gente estiver sendo tentado a pecar, ou a gente está com o pé ali já quase o corpo inteiro para poder pecar, o Espírito Santo vai nos lembrar que nós somos filhos de Deus e que nós não podemos fazer isso. E lembrando que o pecado sempre vai estar à porta, sempre vai estar aí. Para provar isso, eu quero que vocês abram comigo lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E aí está escrito: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E quem nos fará dominar esse pecado é o Espírito Santo. É ele que vai nos avisar que aquilo é pecado, que a gente tem que ficar bem longe disso. Isso é tão real que eu trouxe um exemplo para vocês, que é José do Egito, né? A Bíblia vai nos falar que a esposa de Potifar, que é o dono da casa ali em que José era servo, tentou várias vezes ter relações sexuais com José, mas José sempre negou. E José sempre rejeitou a esposa de Potifar porque ele era filho de Deus e sabia que não podia fazer aquilo, e que ele era pecado, e que se ele fizesse esse pecado, ele estaria desobedecendo a Deus. Amém? Então, isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente entra em uma situação que a gente pode ser tentado de diversas formas possíveis. Vamos pôr um exemplo assim, aleatório, tá, gente? Que vem na minha mente. Você tá na empresa e aí se trabalha com o caixa ali da empresa. E todo mundo saiu, ficou só o celular. E o lugar não tem câmera nem nada disso. O que te impede de roubar ali, de pegar 100, 200 reais, ou até 50, R$1,
é o Espírito Santo, porque você sabe que aquilo é pecado. Você não pode fazer isso. E aí você já se afasta disso. Amém? Então o Espírito Santo está conosco, nos confirmando isso todo dia, que nós somos filhos de Deus, porque nós precisamos ter posturas de filhos de Deus. Muitos se falam sobre os benefícios de ser filhos de Deus, né? Que nós vamos ter forças para enfrentar qualquer provação, que nós seremos protegidos pelo Senhor. É muita coisa, muitos benefícios em ser filhos de Deus. Mas ninguém fala, ninguém não, né? Mas pouco se fala sobre os deveres de ser filhos de Deus. Que um dos principais deveres é obedecer a Ele. Quando você peca, você está desobedecendo. Por isso que é tão importante o Espírito Santo sempre nos lembrar que somos filhos de Deus. Amém? E aí, né, o quinto ponto sobre o Espírito Santo, abram lá comigo em Romanos, capítulo 8, no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, os gemidos inexprimíveis significa, né, gemidos impronunciáveis por meio de palavras. E aí a gente vê que nós não sabemos a maneira correta de orar. Isso é muito claro, não tem nem o que falar, é muito claro. Muitas vezes a gente pede coisas que são contrárias à lei do Senhor. São contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, a gente quer casar com uma pessoa, quer tanto casar com uma pessoa, e a gente não para ver se aquilo realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente fica, ai Deus, eu quero casar com fulano, eu quero casar. Ai Deus, eu quero que fulano, né, quando você termina um namoro. Ai Deus, eu quero que fulano volta. Traz o fulano de volta para minha vida, me faz casar com fulano. Mas você não para perguntar, Deus, essa pessoa é da tua vontade para minha vida? A gente não tem essa capacidade, né? As nossas emoções sempre tendem a passar na frente da maneira correta de orar. E aí também tem outro ponto, né? Que tem algumas situações que a gente passa, que a gente não consegue nem falar com Deus o que está acontecendo ali conosco. Quantas vezes, né, a gente estava ali num momento de oração, mas a gente não conseguiu falar nada. A gente ficou só em silêncio. Ou então, a gente só chorava naquele momento de oração, ficou só chorando. Ou até mesmo, né, quando passa por situações tão impactantes na nossa vida, que a nossa única reação é gemer, é gritar. Não tem o que falar. Palavras não são capazes, a gente não é capaz de descrever o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo ali, através de palavras para Deus. É aí que entra o Espírito Santo, porque ele é o nosso intercessor. Então ele né, através dos gemidos inexprimíveis, ele ele intercede por nós, através desses gestos, desses gemidos, gente. Então é isso, né? E lembrando que o Espírito Santo, ele só intercede por nós, tudo de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você, depois, né, dessa aula, você enjoelhar e aquilo que você quer, você pedir o Espírito Santo para interceder por você, que não vai dar certo. Ele sabe exatamente aquilo que Deus Pai quer para nós, ele sonda o coração de Deus e ele sabe qual é a vontade dele para nós. Então ele vai interceder por nós de acordo com a vontade dele. E tudo que ele intercede, tudo que o Espírito Santo intercede, acontece. Então por isso que muitas vezes a gente quer uma coisa e aquilo não acontece. A gente até mesmo fica pedindo a Deus para aquilo acontecer, faz propósito de oração, faz jejum, faz tudo aí, e aquilo não acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo por nós, mas tudo de acordo com a vontade de Deus. E glória a Deus por isso, né? Que a gente, mediante isso, a gente sai aí de umas enrascadas boas, né? Já pensou? Se Deus
deixasse a gente fazer o que quer, e tudo que... se a relação de Deus conosco fosse ali como se fosse a relação de um pai com um filho mimado, um pai que dá tudo pro seu filho. Imagina o que a gente já teria, o que já teria conosco, acontecido conosco nessa brincadeira aí, se Deus fizesse tudo que a gente quisesse. Pensem nisso, gente, que é forte. E o sexto é que o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Gente, e isso é lindo, né? Porque dia após dia é o Espírito Santo que vai nos melhorando, que vai tirando de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos caráter, do nosso pensamento, da nossa vida mesmo em si. É o Espírito Santo que tira tudo que é contrário a Deus das nossas vidas. Por isso que muita pessoa, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muitas pessoas saem da nossa vida. Porque são pessoas que não estão ali de acordo com a vontade de Deus. São pessoas que não querem nos levar ao caminho do Senhor. Pelo contrário, querem nos tirar do caminho do Senhor. Por isso que muita gente sai da nossa vida e a gente não entende. Nós temos é que agradecer. Porque ficar no caminho do Senhor não é fácil. E a gente precisa ter pessoas que nos incentivam a estar nos caminhos do Senhor, não pessoas que vão nos tirar. Por exemplo, eu sou evangélica. E, né, os evangélicos não podem beber nada alcoólico, nenhuma gota. E aí, se eu tivesse uma amizade que ficasse me incentivando a ir pra balada, ou até mesmo ficar trazendo bebida pra dentro da minha casa, e ficasse ali me forçando a beber, isso não é um tipo de amizade que o Senhor Deus quer pra mim, né? Então, Ele ia retirar essa pessoa da minha vida. E não é só em questão de bebida alcoólica, gente, é com tudo na nossa vida. Às vezes, essa pessoa não te incentiva a beber, mas ela te incentiva a se vingar de outra pessoa, te incentiva a não perdoar o teu próximo. Então, essa pessoa também, o Espírito Santo, provavelmente vai tirar da sua vida. E trará pessoas que vão te incentivar a perdoar seus irmãos, a perdoar aquele que ofendeu você. Amém? E aí, o Espírito Santo faz toda essa obra de santificação na nossa vida para que cada dia mais a gente se torne mais semelhante a Cristo. Dia após dia, o objetivo, né, é nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo. E por isso, novamente, que é muito importante você fazer a leitura dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que ali você vai conhecer a história, quando Jesus veio à Terra, a vinda de Jesus na Terra. Vai ver quais são as características de Jesus, como ele se portava diante das situações, e trazer isso para a sua vida. Um exemplo muito claro disso é que eu uso muito na minha vida, e vou compartilhar com vocês, é quando a gente está diante de uma ofensa, e aí eu sempre lembro que Jesus, quando ele esteve ali diante de Pilatos, ele não respondeu uma palavra, né? Quando teve as acusações contra ele, ele ficou calado. O silêncio de Jesus foi tão grande que a ponto de Pilatos se admirar. Então, quando eu passo por uma situação assim, eu lembro que eu tenho que ficar calada. Amém? Então, vamos ter esse conhecimento bíblico, porque isso nos ajuda no nosso dia a dia e nos torna mais semelhante a Cristo. E aí, por último, o sétimo, né? O Espírito Santo é aquele que distribui dons espirituais. Se eu estou aqui, né, ensinando para vocês, quando você vê um pregador na igreja, uma pessoa que tem, né, dom de oração, dom de o louvor, né, que louva muito bem, isso tudo é o Espírito Santo ali oferecendo o dom. Não é mérito nenhum ao ser humano. É tudo mérito do Espírito Santo. Porque se ele resolve tirar esse dom daquela pessoa, a pessoa não louva mais, não tem esse dom de pregação. Ela pode falar, mas não pode cantar, mas não vai ser algo relacionado a dom. Porque o dom provém do Espírito Santo, não é do mérito humano. E não é escolha nossa, é Ele que nos dá. Nós vamos ver isso no texto base. Então vamos lá em 1 Coríntios.
1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de língua e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então não é a gente que escolhe, é ele que nos dá. Amém? Então aqui não precisa de muita explicação nesse ponto, porque o texto bíblico mesmo é muito claro. Glória a Deus por isso. E assim, gente, eu nessa live, eu não quero, é impossível, né? Como eu falei no início, é impossível falar tudo sobre o Espírito Santo. Eu acho que eu não falei nem metade de quem é o Espírito Santo. Mas a intenção dessa live é que você, depois, você procure conhecer mais o Espírito Santo. Por isso eu estou disponível. Quem quiser, né, mandar mensagem, fazer perguntas, pedir orientação, pode mandar mensagem aí que eu respondo. E outro ponto interessante assim, sobre o Espírito Santo é que geralmente eu, na minha congregação, eu sou uma das pessoas que discipulo ali, né, do curso de batismo e transferência. E aí, quando chega a lição do Espírito Santo, eu sempre pergunto para a pessoa: e aí, para você, quem é o Espírito Santo? E aí é quase 100%, a pessoa fica pensando, e aí depois ela vai falar assim: o Espírito Santo é meu guia. E não é só isso, né? A gente viu que não é só isso, que o Espírito Santo vai muito além de guia, né? Ele não é só nosso guia, não é só nosso consolador, é muita coisa. E é por isso que nós precisamos ter muita intimidade com o Espírito Santo. Jesus enviou ele para ficar conosco até o fim. E aí a gente tem que entender, saber quem é o Espírito Santo, né? Quem é essa pessoa, já adiantando aqui, que vai estar conosco até o fim. Porque imagina você conviver, fica 24 horas com uma pessoa que você não conhece, você só sabe o nome dela. Que coisa estranha, né? Imagina você casar com uma pessoa que você só sabe o nome dela. Aí quando vocês dois, né, entram aí no quarto, você não entende nada, você não sabe nada. Vai ficar um para cada lado. Então, com o Espírito Santo não deve ser assim. Nós precisamos conhecê-lo, até mesmo para gerar estratégia em nós. Para quando a gente estiver ali em determinado momento, por exemplo, estudando, a gente pedir ele para nos ensinar, para abrir o nosso entendimento. E aí, como eu falei, o Espírito Santo, né? Para finalizar, eu quero falar uma característica do Espírito Santo que nem todas as pessoas sabem. Alguns acham, né, que o Espírito Santo ele é a manifestação do poder de Deus. Mas não, gente, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Não uma pessoa como nós, com corpo e tudo, não. Você não vai ver o Espírito Santo andando por aí, né, de forma humana, não. Ele é uma pessoa porque ele tem elementos essenciais que a pessoa, né, tem. Então, né, ele tem intelecto, ele é um ser pensante, ele tem vontade e sentimento. E atos pessoais são atribuídos a ele. Por exemplo, ele intercede, ele ensina, ele proíbe, ele decide, ele fala, ele consola, ele regenera, ele guia a verdade, entre outras coisas. Então o Espírito Santo ele tem esses atributos pessoais. Isso tudo vocês vão ver aí com a leitura bíblica, mas quem quiser referência, pode me mandar mensagem que eu mando as referências bíblicas para vocês. Então, como eu falei lá
no início da live, é impossível falar do Espírito Santo em 1 hora, em poucos minutos. É impossível falar tudo sobre ele. Mas isso aqui é só para vocês abrir ali a vontade de vocês conhecerem mais. Né? E a cada dia nós vamos nos surpreendendo com o Espírito Santo. Um dia a gente pensa, né, em um atributo dele e amanhã a gente já conhece outro totalmente diferente. Amém? Então é isso, gente. Então lembre principalmente também de sempre fazer a leitura bíblica. Não se esqueça disso, porque o principal intuito dessa série de lives é te fazer querer conhecer mais da Bíblia. Que desde o início da sua caminhada cristã até o final você tem que ter a Bíblia ali como seu manual de instrução. Amém? Então eu quero agradecer também a cada um que está aqui participando e as pessoas, né, futuramente, porque eu vou deixar essa live gravada, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos finalizar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Espírito Santo, por falar conosco, por abrir o nosso entendimento, né, por nos mostrar um pouco sobre Ti. E peço que o Senhor, ao longo da semana, ao longo das nossas vidas mesmo, trabalhe na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, para que ela busque mais conhecimento sobre o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê sede, Espírito Santo, para conhecer mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fica com Deus. Qualquer coisa, né? E também, aproveitando o finalzinho, não sei qual é a sua... como você veio, né? Mas se você quiser aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, fale nesse instante mesmo, né? Fale assim: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Ou também, se você quer se reconciliar com Deus nesse momento, fale com Deus: Jesus, eu estive em caminhos errados, eu me afastei de Ti, mas agora eu volto e quero o Senhor novamente na minha vida. Amém. E aí, qualquer coisa a gente pode mandar mensagem, que eu encaminho vocês aí para a igreja que eu participo. Fiquem com Deus e muito obrigada.